Hoje, doutor Leandro Teles está com a gente. Vamos falar sobre dificuldade de aprendizado. Seja bem-vindo. Tudo bom, Kátia? Muito bem, e você? Tô ótimo, graças a Deus. Eu acho que mais do que falar da dificuldade de aprendizado, é legal a gente aprender como superar essa dificuldade. Porque falar assim, eu tenho dificuldade de aprendizado, ponto. Isso não vai te ajudar em nada na vida? Isso é a ponta de um iceberg. Né? Quer definir primeiro as causas, aquilo que é modificável e não modificável e superar. Quanto antes, melhor. Porque é um problema que vai virando uma bola de neve, né? Um aluno que não aprende com facilidade, ele acaba ficando com a autoestima muito baixa. Ele acaba tendo poucas oportunidades. E no Brasil é um problema de saúde pública, né? Educação. É a base da segurança, do engajamento político, dos bons empregos. Então, acho que é um tema na medida que vai interessar a todo mundo. Todo mundo que tem criança, adolescente, jovens, todo mundo vai gostar desse tema com certeza. E vai se identificar, eu acho, em alguns pontos que a gente vai falar aqui. Então, é bom que você preste bastante atenção, mas mais do que isso, que faça suas perguntas também. mulheres@tvgazeta.com.br, Instagram, @GazetaMulheres. Vamos ver o primeiro mito ou verdade? Ó. Problemas de aprendizado quase sempre decorrem de problemas neurológicos. Isso é um mito. Na verdade, causas de dificuldade de aprendizado tem várias causas. A principal, na verdade, ainda é o fator extrínseco, que não depende da criança. É o método pedagógico mal aplicado, escolas ruins, ou professor desmotivado, ou uma família que não participa da educação da criança, que às vezes a gente terceiriza, né? Fala, a escola vai educar. Não. A criança já tem que estar pronta para a escola a aprender a obedecer regras, a obedecer hierarquia, a ter hora realmente de brincar e estudar, a ter comprometimento com coisas que não dão tanto prazer a curto prazo. A gente tem muito aluno, muita gente que vai para a escola, mas pouco estudante. Pouca gente que senta a bunda quando chega em casa e vai realmente colocar para dentro da mente, do seu jeito, com o seu formato, a informação. Então eu acho que se todo mundo participar, vai resolver o principal problema, que é ainda o sistema educacional e pedagógico. Mas eu acho que existe uma cobrança cada vez maior da sociedade, dos pais em cima da criança, e às vezes uma criança pequenininha. E acho que o jovem hoje em dia se cobra muito mais em ser sempre o melhor. E se ele não se sente um melhor, ou se ele percebe que ele tem uma dificuldade maior que os outros da classe, isso faz com que ele se enterre, ele se entrega, né? Sem dúvida. Às vezes os pais colocam uma expectativa e jogam em cima do filho uma série de coisas que ele não conseguiu, ou que ele se frustrou. Meu filho tem que ser perfeito. Não. Cada um é de um jeito. E aí está a maior dificuldade. Cada um aprende de um jeito. E às vezes o ensino é um pouco pasteurizado. Agora, voltando para o nosso mito, existem sim causas neurológicas que não podem ser desprezadas. Às vezes a criança é tida como uma criança desleixada, vagabunda, não gosta de estudar, opositora, e na verdade há um transtorno. A verdade pode ser uma criança que tem uma dislexia, ou um déficit de atenção, ou até um autismo incipiente. Quando essas coisas são bem grosseiras, é fácil identificar, Kátia. Mas e quando é sutil? Quando é sutil, passa batido, e a criança acaba sendo taxada de uma criança que é muito mimada, mal educada, e às vezes tem um transtorno. Então, cuidado. Eu gosto de dividir em 3 causas básicas. Problemas de escola, família, extrínsecos a crianças, e problemas internos da criança, ou emocional, ou neurológico. Então você tem que olhar para essa criança de forma abrangente. Outra coisa, não basta encontrar uma causa. Quase sempre a causa é múltipla. Então todo mundo tem que participar. Outra coisa que eu percebo é que a gente não reconhece, às vezes, tão precocemente. Deixa o problema passar, ficar muito grande. Só quando a criança está lá próxima do colegial é que vai perceber que a criança já é um mau aluno, já tem uma dificuldade de estudar e faltou, às vezes, um reconhecimento precoce, que às vezes é feito por um parente, uma avó, um professor mais atento, né? Ou só depois na fase adulta, que a pessoa olhando ou assistindo, como hoje, esse tema que a gente está abordando, falando, nossa, é verdade, eu me sinto desse jeito. Toda semana eu recebo no consultório, e eu sou médico basicamente de adultos, eu recebo acima dos 10 anos. É muito comum eu chegar ao paciente adulto falando, Leandro, eu tenho autismo de alto funcionamento. Eu falei, como assim? Eu diagnostiquei. Ele se autodiagnostica e ele procura ajuda. Eu recebi vários, fui taxado de várias coisas, mas eu tenho isso. Eu tenho TDA.
nunca recebi diagnóstico, mas tenho transtorno do déficit de atenção. Depois ele vai lendo e vai se encaixando. Nossa, é isso, eu tenho isso, eu vejo isso. Eu recebi outros rótulos da sociedade, mas eu tenho isso. Então, eu que vejo adulto percebo isso que você falou. Às vezes aqui a ficha cai na gente, né? E a gente vai atrás do médico, já com o diagnóstico pronto. Às vezes acontece isso. E é muito importante, às vezes, reconhecer na gente, porque nossos filhos são parte da gente. Reconhecer um familiar com transtorno, você pode reconhecer uma tendência genética na criança e reconhecer rapidamente. Vamos para mais um mito ou verdade, ó. É sempre comum que as crianças com esse transtorno sejam agitadas e hiperativas. O que você acha, Kátia? Eu acho que não. Isso é um mito também, né? É variável, às vezes, né? Para fazer diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, a pessoa quer hiperatividade, né? Tem que ser um menino que não para quieto, cuidado. Para dar um exemplo do déficit de atenção, existem formas onde só tem desatenção. Não tem inquietação nem hiperatividade. A pessoa não consegue fixar sua atenção. Exatamente. Menina tem muito isso. Ela fica meio, às vezes, no mundo da lua, dispersa, até direciona a atenção, mas não consegue sustentar. Então, vem um pensamento que rouba a criança. Então, isso pode acontecer em meninas. Então, cuidado. Às vezes, a criança ela é mais parada e, mesmo assim, pode ter um transtorno do tipo dislexia, do tipo déficit de atenção. Às vezes, até superdotados, às vezes ficam introspectivos. Isso é interessante. É porque a gente pensa que não, né? Fala assim, pô, superdotado deve ter facilidade, né? Tudo é mais fácil para ele, né? Não. Sempre quando você não se encaixa no padrão, quando você não aprende como os outros, você acaba sendo um peixe fora d'água. Então você acaba podendo ter alguma dificuldade e tendo um pouco de desmotivação. E aí você passa a não gostar de estudar. Sabe, aquilo fica sofrido, aquilo fica cansativo. Mas aí é pior ainda, até para a família entender, né? Difícil. Por isso, cuidado. Olhe para o seu filho com critério, com bom senso. E, na dúvida, procure profissionais. Tem vários profissionais habilitados para te ajudar nesse diagnóstico. E não tem que ter medo de diagnóstico, gente. Você fala assim, mas vai estigmatizar uma criança? Calma. Isso vai traumatizar a criança. Vai traumatizar a criança, vai dar um carimbo na criança? Calma. Às vezes você é melhor dar um carimbo mais próximo da realidade do que deixar que a sociedade rotule a criança como alguém incapaz. E aí uma forma limitadora total, né, de vida, né? Total. Quando a criança ela aceita que ela é uma má aluna, quando ela aceita isso dentro dela, não tem quem tire isso dela. Verdade. Então a gente tem que trabalhar a autoestima, todo mundo é bom em alguma coisa e ruim em outras. A gente tem que trabalhar o que é bom e minimizar o que é ruim. Vamos ver mais um mito ou verdade? Bora. Olha, dislexia é um dos mais importantes distúrbios de aprendizado e é ainda pouco reconhecido. Esse tá fácil, né? Tá fácil, uma verdade, né? Isso é uma grande verdade. Então, trabalhos mostram que a dislexia acontece de 5 a 15% das crianças. É muita gente. É muita gente. Dislexia é uma dificuldade na leitura, na escrita, na soletração. Então, muitos dos que são taxados como maus alunos ou alunos que não aprendem, às vezes têm dificuldade porque a informação está codificada na escrita. Às vezes, se você der ferramentas, reforços, alternativas de aprendizado, prova oral, trabalhos de outra linha, ou até deixar ele gravar a aula, ou até ter reforço para aprender. Então, cuidado. Se aquela criança tem uma fluência ruim para leitura, não gosta de ler em público, troca letras. Lógico que acima daquela idade em que isso é normal. A primeira infância é normal. A primeira infância a pessoa troca, inverte, espelha. Minha filhinha é terrível, ela é de ponta cabeça, 3 anos e meio. Então, é normal, né? É totalmente normal para a idade. Outra coisa, você tem que afastar sempre problemas sensoriais. Tem que afastar se a criança não tem uma alta miopia, problema de audição, que às vezes passa batido. Então você tem que afastar outras causas para diagnosticar dislexia, que não é bem uma doença, mas é uma forma alternativa de aprendizado. São crianças com QI normal ou até acima da média que perdem oportunidades. Então, mas aí a gente tem que falar no sistema de ensino adotado aqui no Brasil, né? Mesmo em escolas particulares, quer dizer, principalmente em particulares. Porque nas escolas estaduais não dá nem para exigir dos professores que consigam identificar essas sutilezas em cada aluno. Mas deveria, toda escola, eu acho, que ter classes não consideradas classes especiais, mas classes que dessem um tipo de aulas, professores de uma forma diferente, para quem tem dislexia, conseguir
absorver melhor, né, esse conteúdo. Eu acho que isso é perfeito. A escola, às vezes, ela tem uma facilidade de reconhecer a criança que foge da curva. Por quê? Porque ela está vendo várias crianças com a mesma idade. Em casa, às vezes, os pais não têm esse parâmetro. Você só tem um, né? Reconhecer é o primeiro papel. Agora, depois, tem que dar alternativas. A pior injustiça é tratar alunos diferentes da forma igual. Então, essa igualdade, ela é falsa. Isso diminui o que não tem a mesma facilidade. Isso é terrível. Ou até diminui o outro. Então, sim, é verdade, cuidado. Dar chances iguais é tratar coisas diferentes de formas diferentes. De modo que todos tenham o mesmo desenvolvimento. O que acontece é que crianças que têm TDA, dislexia, autismo, têm um potencial alto, mas uma realização baixa. Então, a gente precisa aproximar isso. É pouco estimulado a chegar ao seu máximo, É pouco estimulado. A inclusão tem que ser feita com bom senso. Tem que dar ferramentas alternativas. Não basta colocar junto. Colocar junto é bacana para os dois lados, mas tem que dar ferramentas diferentes para obter o mesmo resultado. Vamos ver mais um mito ou verdade? Vamos lá. Olha lá, o próximo. Exames complementares podem evidenciar o autismo ou a dislexia. E aí? Eu acho que não. Se tivesse exame complementar, exame assim, de laboratório, ficaria tudo mais fácil? Muito mais fácil. O teste do pezinho não viu, e uma tomografia, uma ressonância, o que eu recebo de e-mail, de mensagens, como eu ter certeza que meu filho tem ou não tem autismo, como ter certeza se tem TDA ou não tem TDA. Tem vários níveis de autismo, né? Primeira coisa é o espectro. Tem autismos graves, que às vezes a minha secretária faz o diagnóstico. Autismo muito grave, o avô faz, a mãe, o pai. Agora, nas formas mais sutis, precisa de alguém especializado. Às vezes nem é uma pessoa só, são várias. Como o diagnóstico não tem exames, às vezes é melhor fazer o diagnóstico com calma, consultando profissionais de áreas diferentes, mas com expertise no tema. Então, cuidado no diagnóstico. Não existe exame que diagnostique as alterações funcionais, seja o autismo, seja o TDA, seja a dislexia. Quer dizer, não é tem a impressão. Tomografia, não. Ressonância, nada disso, né? O que importa é a opinião de especialistas e alguns testes diagnósticos. A criança se enquadrou, tem que fazer diagnóstico. Às vezes eu vejo as pessoas com medo. Mas e se eu falar que é autista e depois não for? Eu acho isso muito melhor do que o contrário. Sim, eu falar que não é e depois ser. Às vezes eu prefiro que trate precocemente como uma criança chamada criança em risco. Por exemplo, filho de pessoa com dislexia, para mim já é uma criança em risco. Já tem que cuidar desde o nascimento. Vamos cuidar desde o nascimento. Vamos cuidando e observando. Vamos indo. Já vamos dar um reforcinho nessa área. Uma criança que tem traços autísticos leves, por mais que você não consiga bater uma tela naquele momento, vamos separar como uma criança em risco e estimulá-la de forma adequada. O que seriam esses traços de autismo leve? Tem os pais vários. assistirem Então, autismo é uma alteração. Primeiro que autismo é comum, né? 1% da população tem autismo. É muita gente. A cada 2 salas de 40 alunos tem um com autismo. Mas qual a porcentagem, sabe-se, dessas pessoas que têm autismo e que são diagnosticadas? É muito pouco. No Brasil, muito pouco. Na verdade, o diagnóstico do Brasil é feito em torno dos 7 anos, 8 anos. O autismo é diagnosticado na escola. Sendo que, na verdade, o diagnóstico deve ser feito antes dos 3 anos. Puxa. Então, não é um problema de escola, é um problema de alteração comportamental. Vamos lá. O autismo dá alteração de interação pessoal, percepção do outro, partilhar interesse, olhar nos olhos, então troca afetiva. Para quem tem autismo isso é difícil, ele fica mais ensimesmado, mais enclausurado. Às vezes você está com uma pessoa com autismo e sente que ele não está muito com você, né? Então ele tem uma dificuldade de troca afetiva, isso desde pequenininho. Pode se alinhar diferente no colo, olha pouco no olho humano, ele pode brincar de forma meio diferente também, com coisas que giram, com coisas mais concretas, não brinca muito de faz de conta. Pessoas com autismo podem ter dificuldade em ambientes muito barulhentos, muito tumultuados, podem ter ataques de birra, de choro, que você não compreende muito bem. Não faz sentido, né? A linguagem também é diferente, Kátia. Pode ter um atraso na fala, né? E aqueles que são mais preservados podem desenvolver uma fala bem concreta, com pouco figuras de linguagem, pouca ironia. Geralmente eles são bem hipersinceros. Então, você tem que perceber essa sutileza para dar o diagnóstico. Quase sempre a dúvida fica, será que ele é só tímido? Será que ele é só fechado ou será que ele é autista? Mas aí a gente tende a falar, deve ser tímido, porque meu parente fulano de tal é desse jeito, ele é mais fechado. E aí a gente se acomoda, né? Se acomoda naquela alternativa mais leve para a família. Então é melhor procurar, às vezes, um profissional, porque o autismo não é um sintoma, ele é uma síndrome.
que nasce com a criança e vai acompanhar a criança para o resto da vida. Aquilo é uma coisa indivisível dela. Agora, isso é um demérito? Não é um demérito. É um jeito diferente de olhar o mundo. É um jeito diferente de aprender. Se bem estimulada, o cérebro pode ter um bom desenvolvimento. Bom, uma pergunta, Adalci. Problemas de aprendizagem podem ser causas genéticas? Alci, bela pergunta. Existe sim uma tendência genética. TDA, tendência genética, 5% da população. Se você é filho de alguém com TDA, déficit de atenção pode ter. Irmãos também. Autismo também. Você tem um filho, o outro tem uma chance um pouquinho maior. Então existe uma causa genética, mas não é totalmente genético. Existem causas genéticas e ambientais. Então, aquela história de filho de peixe, né? Peixinho, então existe sim tendência para grande parte, dislexia é outra, hein? Um filho de alguém com uma dislexia diagnosticada tem uma chance de 30% a 40% de ser disléxico. Bastante, né? Então existe essa tendência e isso é importante. Quando você fica na dúvida, será que isso é um problema neurológico ou não? Olha o resto da família. Se tem alguém que tem um comportamento parecido, outra coisa, será que é a escola ou será que é a criança? Olha o comportamento da criança fora da escola. Se fora da escola ela tem o mesmo comportamento. Pode ser que não seja a escola. Ou mudando, adequando a escola, o processo pedagógico, persiste o problema. Mas deve ser alguma coisa da criança. Esses são diagnósticos recentes. Muito Se a gente recente. tentar olhar para a família da gente, falar assim, mas minha tia, minha avó não tem, minha mãe não tem, meus tios, não sei o quê. Mas antigamente não se fazia um diagnóstico. Às vezes não tem um preciso, diagnóstico, né? mas tem um traço. Um hábito, né? Um hábito que parece. Isso também vale para as doenças psiquiátricas. Elas podem parecer com pessoas da mesma família. Não é tudo genético, mas existe sim uma dose genética. Para a gente falar também que tudo é culpa dos pais, tudo é culpa da educação, tudo é culpa do colégio, calma. Também se carrega uma genética que não é que você não consegue aprender, mas não consegue aprender da forma pasteurizada que se espera. Talvez com outras ferramentas você consiga. É aquela história de memória fotográfica e tem gente que tem um outro tipo de memória que você consegue, a partir do momento que você tem uma noção de como você enxerga as coisas, qual a melhor forma que você encontra para você aprender, sua vida rende muito mais, né? Rende muito mais, sem dúvida. Não é? O ideal é que o aluno ele aprenda qual é o seu melhor método. Quando ele é aluno, a escola, você tem uma coisa que é coletiva e passiva. Você senta na carteira e assiste a aula, 40 pessoas juntos. Agora, quando você chega em casa, você é estudante. Você senta a bunda e você vai ter que ter o seu método. O que ensina o Leandro é diferente do que ensina a Kátia. Sim, claro. Nada de estudar na véspera de prova. Isso é a pior burrice que você pode fazer. A ansiedade acaba com tudo, né? Outra coisa, você não leva aquilo para memória de longo prazo. Você aprender uma coisa hoje, tem que estudar a coisa hoje. Não tem uma história que é assim mesmo, matéria dada, matéria estudada, aí quando a gente dorme, a matéria é memorizada. Exatamente. Uma como se salvasse no computador de muitos, mesmo, né? como se salvasse no computador. Na prática, o que acontece? Eu assisto uma aula hoje, não estudo nada hoje, fico depois 1 mês ou 2 meses sem ver a matéria, vou estudar para a prova, estudo, racho lá de estudar, aí aquilo vai para a memória de curto prazo, porque eu nem lembrava de ter visto aquilo lá atrás. Aí eu vou na prova, vou bem na prova, tiro boa nota. Acabou a prova, aquilo se foi. Uma prova de fim de ano, que você faz uma prova sobre o conteúdo total, você não lembra mais nada. Não lembra nada, você tem que estudar mais. E mesmo que estude, Kátia, eu estudo hoje para render amanhã. Só que o aprendizado não é isso. É estudar hoje para render a vida inteira. Sim. No vestibular, na minha vida, nas minhas relações pessoais. Então, aquela história de aula da aula estudada hoje, que é o lema de alguns cursinhos, o professor Pierre fala muito disso. Você tem que colocar na mente hoje. E você tem que revisar de tempos em tempos. Sim. Então, o bom aluno, ele tem método próprio. Estudar não é ir para aula. Ir para aula qualquer um vai. E fica viajando na aula. O professor, ele não vai te ensinar, Kátia. Não é corpo presente. Não é corpo presente. O professor, ele não te ensina. O professor, ele te passa o limite da matéria, ele te explica, mas você aprende quando você estiver sozinha, quando você tiver o seu método. Eu posso copiar, eu posso fazer um jingle, cada um tem seu método. Se você conseguisse que seu filho faça isso, ele é um bom estudante. Vai aprender muito mais, sem dúvida. Mesmo tendo déficit de atenção, hiperatividade e outros problemas. Nesses casos, mais ainda. Quem tem déficit de atenção tem que sentar na frente, ficar longe de janela, ter um ambiente de estudo silencioso. Quem tem dislexia tem que gravar aula, assistir vídeos, né? Tem que criar artifícios. Então, a ferramenta é ainda mais importante para quem tem algum dito transtorno ou algum método alternativo para estudar.
Vamos ver mais uma dúvida? Um beijo para você, viu, Alcio? Vamos ver a próxima? Mônica, a alimentação inadequada pode dificultar o aprendizado? Pode. Aluno, por exemplo, que estuda com fome, isso compete o estímulo com a matéria. Aluno que já tentou estudar depois de comer uma feijoada. A gente não presta atenção em nada, né? Então, comeu demais, o sangue ele fica alcalinizado, muito ácido para o estômago. Então, o ideal é dieta leve. É sempre bom para um estudante carboidrato. Lógico, se for um carboidrato integral, uma fonte saudável de carboidrato, melhor. Isso é energia para o cérebro. Nada de estudar depois de grandes refeições, nada de estudar depois de comer alimentos muito gordurosos, pesados. Então você vai ter um sono alterado. O ideal é dieta leve, rica em carboidratos e de forma bem fracionada. Sempre estudar na melhor condição. Estudar com vontade de fazer xixi. Não dá rende também. mal. Você fica pensando... Tudo que desvia sua atenção, né? Tudo que desvia. Entrou, você tem que entrar com tudo na matéria. Você tem que entrar com o seu cérebro inteiro. Nada de estudar com TV ligada, com o Walkman no ouvido, preocupado com o namorado. Naquele momento, mesmo que seja pouco, 1 hora, 2 horas, você tem que se entregar inteiro no estudo. Mas isso na vida vai ter que ser assim, né? Vai ter que ser assim. Se eu tô aqui, mas não tô aqui, então o que eu tô fazendo aqui? Você tá aqui? Tô. De Tem corpo que e ir de alma. corpo e alma, 100%. gente. Se você estiver pensando na sua casa ou se eu estiver pensando na minha esposa, na minha Nada, filha, esquece. eu vou falar besteira. Então a gente tem que entrar cognitivamente perfeito. Assim, já dá uns errinhos. Sim, agora imagine se a gente ficasse viajando na maionese. Por isso que eu sou contra estudar no sistema multitarefa. Tem que ser uma tarefa de cada vez. Entra, resolve, parte para a próxima. Nada de querer resolver o mundo naquele momento. Isso é ansiedade. Um pouco é ansiedade, é essa pressão, parece que o tempo está cada vez mais curto, cada vez tem que dar conta de mais coisas. Então, uma coisa de cada vez com equilíbrio. Taxa de erro cai, taxa de acerto aumenta proporcionalmente. Eu não sou budista, mas tem umas frases do budismo que eu acho que são bem pertinentes. Fala uma pra gente. Uma delas diz o seguinte, diz que a gente tem 2 dias na vida que a gente não pode modificar, o passado e o futuro. E se a gente analisar friamente, a maior parte dos dias da gente, a gente vive pensando no que já foi ou no que um dia talvez nem seja, mas sobre as hipóteses todas. E com o aluno normalmente tem isso, né? Muito isso. Então, por isso que eu estou falando, o aluno tem que ser regular, tem que ter regularidade. E viver o presente é perfeito. O passado nos ensina algumas coisas. Mas eu não posso viver lá, né? Projetar um pouquinho o futuro é bom. Agora, você não pode viver num futuro, na expectativa. Tem que ser feliz agora, tem que aprender agora, né? Tem que estar equilibrado agora. Então, não ficar nem escravo do passado nem do futuro. Gostei do budismo. Eu achei essa frase tão boa. Vamos ver mais uma, ó. Bia, crianças com síndrome de Down precisam receber um ensino diferenciado? Eu acho que sim. Isso é um tema, inclusive, de uma série do colega Drauzio no Fantástico. Muito bem feita. Muito interessante, né? Qual é a diferença? Então, na verdade, as pessoas com síndrome de Down têm alguma dificuldade, pode ter dificuldades de aprendizado, algumas outras dificuldades neurológicas, depende do grau e da intensidade, mas como todos os outras síndromes que a gente falou aqui hoje, né? E tem outras tantas, né? Paralisia cerebral, hipotireoidismo, doenças psiquiátricas, às vezes precisa de um ensino diferenciado. Não quer dizer excludente. Ele é inclusivo, mas é inclusivo correto. Porque tem que ser diferenciado, porque você tem que dar alternativas diferentes. Então, as verdadeiras escolas que incluem, não é aquelas que largam um aluno com uma dificuldade. Eu tenho um aluno cego, um surdo e todos aprendem com o mesmo material. Não. Eu tenho que ter professores capacitados, motivados para dar um ensino diferenciado. O material tem que ser específico para a sua deficiência, como se fosse uma prótese numa perna ou na outra. Outra coisa, o ensino não pode ser muito pasteurizado. Tem que ser flexível. Então, não tem certo e errado, tem raciocínio. Então tudo isso tem que ser ensinado. Não é só certo e errado. Qual a alternativa? Ou como você chegou nessa resposta? Acho que quanto mais próximo do aluno, mais diferenciado é o ensino. Diferenciado, não excludente. Ensinar a todos. Agora, gente, se eu estiver errado, você me corrige, por favor, mas isso não é só na escola, não. A mãe e o pai que tem um filhos normais, ditos normais, vamos dizer assim, e um com síndrome de Down. Também tem que ser feito uma readequação nessa educação, mas que sejam todos cobrados da mesma forma, né? Ajustes. Isso é uma coisa que você falou que é interessante. Às vezes uma criança tem um distúrbio, tem uma dislexia, um TDA, um Down, e ela fica super protegida, se esconde atrás da doença. Isso é um absurdo. Criança com TDA é criança como qualquer outra. Vai obedecer, desobedecer. Criança com Down vai ter que ser castigada, não vai. Então, na verdade, é aquela coisa de você respeitar as várias formas
formas de pensar. Não super proteger, mas também não jogar na cova dos leões. Você tem que ter uma dinâmica que você dê oportunidades iguais de desenvolvimento. E lógico, você tem que ter uma certa resignação, uma aceitação até onde pode chegar. O mais importante para os pais é saber que foi feito tudo para que a criança se desenvolva da melhor maneira possível. E ver seu filho feliz. A maior frustração para um pai, eu sou pai, você é mãe, é que você fala assim, nossa, meu filho tinha um potencial e eu desperdicei, ou ele desperdiçou, ou a vida desperdiçou. A gente quer que aquele potencial tenha a chance de se realizar. E isso a gente só consegue se a gente de fato quiser enxergar as situações como elas são, né? Primeira coisa é reconhecer todos os determinantes, olhar com clareza, não se esconder numa nuvem, porque todo mundo gosta de receber, às vezes, a informação mais boazinha, né? Verdade. E empenhar, não delegue para a escola, não delegue para o Estado, delegue para a criança, para você, para a família, para o professor. Todo mundo tem parcela na educação. E não como uma obrigação, né? Mas como uma oportunidade. Como né? uma oportunidade. Coloca na cabeça da criança que aquilo vai ser determinante para a qualidade do emprego dela, da vida, das relações humanas. Coloque no seu filho pequenininho o prazer de estudar, a necessidade de obedecer a hierarquia, a necessidade de fazer coisas que ele não gosta, método e rotina. Se a criança não tiver isso, teremos péssimos estudantes. Bons alunos. Eu vou para a escola, assisto aula, Sim, mas eu não estudo. Sem inteligência emocional Sem inteligência emocional, sem flexibilidade, até para ajudar alguém que está precisando. Olha, é complexo? É difícil? Não, requer dedicação. E a gente tem que se empenhar em tudo nessa vida. E eu acho que, acima de tudo, a gente tem que enxergar quando a gente tem um limite e quanto que a gente precisa de ajuda de um médico, não só no diagnóstico, mas depois, para você dar continuidade a esse processo que é tão importante de educar um filho, né? Sem dúvida. De se compreender. Acho que a missão de um pai e o medo, né? E a criança também tem que tomar a responsabilidade e as rédeas. O médico ajuda, o pedagogo ajuda, o psicólogo, o neuropsicólogo. Tem muita gente muito boa que pode ajudar você nessa evolução. Basta querer. E aí o resto é mais fácil, né? Perfeito. Olha, vou passar o site do Dr. Leandro Teles. Lá tem muitas matérias legais. www.leandroteles.com.br. Nas redes sociais, facebook.com, neurologista Leandro Teles. Facebook bacana, estamos quase com 100 mil, hein, Kátia? Olha que beleza! 97 mil ótimo. E pouco. Não, neurologista Leandro Teles. Lá a gente sempre coloca temas, coloca pautas e escuta as sugestões. Legal. Infelizmente não dá para responder a todos, mas a gente faz um apanhado, né? Deixa eu ver o livro? Olha o livro. Vou mostrar, ó. Mentes... Antes que eu me esqueça. Turbine sua mente com a fascinante arte de memorizar. Esse é um livro, na verdade, é um e-book, né? Não é um livro... Não é físico, Esse daqui é só um protótipo, é um livro na internet. leandroteles.com.br/memória. Então, /memória no site, a pessoa baixa, já lê em PDF, ótimo para estudantes, para pessoas que querem fortalecer um pouquinho a memória. É um livro para o leigo, é um passeio que a gente fez aí, falando sobre a memória e as técnicas de aprendizado. E dizem que se a gente vai estimulando a memória da gente cada vez de uma forma diferente, a gente consegue prevenir doenças que lá para frente, na terceira idade, apareceriam, né? Sem dúvida. Uma mente sã, uma mente ativa te protege. Um dos principais protetores para Alzheimer, por exemplo, é a alta escolaridade. Tratar sempre com a mente. Então, não cair na mesmice. Fazer sempre as coisas de forma nova. Deixar o automático de lado, gente. Desliga o piloto automático. Obrigada. Instagram, pus nossa foto agora. Legal. Leandro Teles. Neuro Leandro Teles. Beijo, obrigada, viu? Até.